A seguir, Hora da Notícia. A falta de habilidade ou de vontade em respeitar as opiniões. A intolerância é o assunto de hoje na série de entrevistas que estamos apresentando sobre os conflitos da vida moderna. As atividades da colônia de férias da APAI de Passo Fundo e que está levando diversão aos usuários da entidade. O balanço de 2017 e as expectativas de 2018 para o Poder Legislativo de Passo Fundo. Quem vai conversar conosco é o novo presidente da Câmara de Vereadores. E ainda nós temos mais dicas para você que costuma praticar exercícios físicos nas academias ao ar livre de Passo Fundo. Hoje é quarta, 10 de janeiro, é hora da notícia. Nesse período de férias, a APAI de Passo Fundo está promovendo diversas atividades recreativas para os usuários da entidade. Quer saber como está a diversão por lá? Dá só uma olhadinha na reportagem. O verão chegou. É tempo de diversão, de convivência com amigos e, claro, de alegria. Enquanto alguns se divertem com atividades esportivas, há quem prefira aproveitar a água fresquinha. O Edemar é usuário da APAI há 50 anos e durante esse tempo ele coleciona histórias para contar. Mas olha, eu estou gostando muito, é uma coisa que é muito útil e a gente aproveita bastante, né? Olha, não tem coisa melhor que isso aqui, porque a gente só em casa, por fim, também não dá, né? A gente só em casa enjoa. A colônia de férias da APAI oferece atividades recreativas que contribuem na evolução das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e também ajudam na inclusão social. Uma das novidades desse ano é que a estrutura da piscina da APAI está posicionada em novo local, garantindo assim a comodidade dos usuários. Por aqui, as turmas são divididas por faixas etárias. O período de férias ele é um tempo que os usuários ficam afastados da APAI. Então, esse período são oferecidas 2 vezes por semana a colônia de férias para que eles não fiquem afastados tanto tempo, não percam o vínculo, a sua rotina, né? E tenham atividades para fazer durante as férias, né? Provavelmente você já deve ter percebido que tem atividade para todos os gostos, principalmente para aqueles que gostam de aventura. Eu estou gostando, mais vezes eu adoro se divertir com meus colegas, conhecer novas pessoas também. Essa atividade é cheia de adrenalina em parceria com o pessoal do Pampa Jeep Clube, aqui de Passo Fundo. Para eles, o importante é ver essa galerinha feliz. Nós deixamos do trabalho para vir aqui, para dar uma alegria para as pessoas da APAI aí. Que é bom ver eles estar sorrindo desse jeito aí. Eles aplaudem isso aí, tia. Uma colônia de férias que, além de proporcionar diversão, prioriza o bem-estar dos alunos e usuários. Na verdade, a gente traz para transportar eles para uma realidade muito diferente do social deles, que é conviver com a natureza, ver o esporte radical, ter uma aventura, adrenalina que vai percorrer durante todo o ano, que eles vão comentar, vão transportar toda essa informação para dentro das suas casas, seus amigos. Então é uma socialização, compartilhar com os amigos aí dos jipeiros, que sempre estão dispostos a nos ajudar. E dá toda essa emoção que não é vivida por poucos e eles estão aproveitando o máximo, que isso que importa para nós e fazer desse dia um dia muito importante, não só para esse momento, mas para o ano todo. Bom, ela pode ser religiosa, política, sexual, racial, social.
A intolerância é um fenômeno antigo e mundial que fere os direitos humanos pela falta de informação e também de vontade em conhecer e respeitar as opções, as opiniões de outras pessoas. Bom, durante esta semana, o Hora da Notícia está convidando especialistas para falar de alguns conflitos da vida moderna e entre eles está a intolerância. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o sociólogo, doutor em educação, professor aqui da UPF, Ivan Dourado, sempre muito bem-vindo. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. De topar esse desafio de falar de um assunto tão complicado quanto a intolerância. Ela está sempre muito perto do preconceito ou não necessariamente? Eu acho que sim, em alguma dimensão existe uma construção de um conceito em relação a uma pessoa, uma posição, seja ela religiosa, política, ideológica, e em cima disso se cria muitas vezes um espantalho, uma figura típica do que tu imagina que seja essa pessoa que pensa diferente de ti. Então, muitas vezes, essa postura de intolerância, ela se reflete em momentos de tensão. Um exemplo clássico é o trânsito. Não necessariamente o motorista da frente que te fechou ou fez alguma atitude errônea no trânsito, ela está dentro dessa categoria que tu já não tolera. Mas no teu estresse do dia a dia, é quando tu xinga a pessoa que tu expressa muitas vezes a tua intolerância e, em grande medida, o teu preconceito. É quando você fica triste que o seu time perdeu o campeonato de futebol e decide agredir o adversário. Podemos entender esse também como um exemplo de intolerância? Seria um exemplo comum, principalmente no contexto brasileiro. A gente está falando de um fenômeno que é cultural, professor, ou seja, varia de estado para estado, de país para país, uns mais intolerantes, outros menos? Sem dúvida, e também levar em conta a questão de diferenças de classe social, de gênero. Então, se a gente mapeia as intolerâncias e os preconceitos, inclusive, a gente poderia ver variações também com essas variáveis. Bom, eu citei aqui um exemplo do futebol, né? Mas há intolerância não só no futebol, há também na política, há também na religião. É como se uma só verdade prevalecesse. Na sua visão como sociólogo, professor, estamos em um mundo formado por pessoas cada vez mais intolerantes? Pois é, a gente poderia pensar assim, no nível de complexidade, né? Se há 100 anos atrás existia intolerância, existia preconceito e a gente não tinha formas de publicizar isso, hoje as redes sociais e a internet permitem que a gente tenha uma visão mais abrangente do que está acontecendo. É aquilo que eu falo muito em sala de aula, que o que antes aquele teu parente no churrasco de família falava e apenas a tua família ouvia e já levava em conta as limitações dessa figura, hoje essa pessoa pode ir na internet, colocar um vídeo ou escrever e se tornar público. Aí tem uma frase do Bauman que é bastante dura, mas verdadeira. Essa projeção que o Bauman coloca em relação aos idiotas, né? Coloca muito que, de certa forma, o que a gente conseguiu com as redes sociais, e em grande medida essa pseudo-liberdade, é a propagação de inverdades e simplificações. Ainda sobre as redes sociais, professor, a gente vê com muita frequência discursos de ódio, de intolerância, que não apenas uma opinião contrária ao que está escrito ali, porque temos, sim, o direito de discordar, de opinar, mas isso deve ser feito com respeito. Como é que se pode refletir sobre situações como essa, professor Ivan? É delicado porque eu percebo que quando as pessoas estão discutindo ideias distintas, elas não se escutam. Elas, no melhor das hipóteses, esperam o outro terminar de falar e ela já está pensando na sua verdade. Então, eu acho que um ponto que é fundamental para os telespectadores pensarem é que ninguém porta verdades. Não existe a verdade. O que existe são perspectivas e visões. Se a gente não escuta do outro, a gente tende a permanecer com a nossa percepção limitada. Então, não são verdades. O que mais incomoda é que as pessoas, quando elas vão falar assim, mas a verdade é, ou o correto é. O que a gente precisaria é escutar mais, acreditar menos em simplificação e buscar as fontes de informação. Eu acho que esse tripé é fundamental. Sem isso, a gente tem diálogos de surdos, não avança em percepção da realidade, e eu acho que o que é mais fundamental é o ser humano, para que ele possa se humanizar,
ele precisa escutar mais e falar menos. A gente está entrando aí em um ano de eleições gerais no país e a gente certamente terá muitas demonstrações de intolerância, Exato. seja nas redes sociais ou em atos, enfim, é preciso também saber lidar com isso. Sem dúvida, e principalmente parar de idealizar ou endeusar ou mitificar. Quando alguém chama um candidato de mito, antes de buscar uma base de informações mínimas sobre esse candidato, não só é uma ingenuidade, como é uma projeção, muitas vezes, do que tu não quer, não tem coragem de falar publicamente, uma pessoa fala. A gente sabe que há necessidade de existir um salvador, mas ele, de fato, não existe. Não existe. O que a salvação em relação à realidade atual é que se cada um não se comprometer como parte de um cidadão que busca melhorar a coisa pública e responsabilizar a coisa privada também, é impossível. A ideia do salvador, muitas vezes, é a própria pessoa assumindo a incapacidade dela de lutar por um país melhor. Professor, o tempo aqui é muito curto. Muito obrigada pelas suas orientações também, por compartilhar conosco aí o seu pensamento. Um bom ano de trabalho. Para todos obrigada. nós. Obrigado. Bom, e amanhã nós vamos receber aqui no estúdio o filósofo e professor aqui da UPF, Altair Fávero, e ele vai falar sobre o tempo, a administração do tempo nesse mundo tão corrido que a gente anda vivendo. A Universidade de Passo Fundo está com inscrições abertas até 15 de fevereiro para o vestibular complementar, já com ingresso no primeiro semestre desse ano. As vagas estão disponíveis em cursos aqui no campus de Passo Fundo e também nos campi de Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade. A inscrição deve ser feita pelo site que aparece aí na tela. Para os cursos de licenciatura, a inscrição é de graça. A seleção dos candidatos vai ser por meio de uma prova de redação que vai acontecer no dia 20 de fevereiro ou também outra forma de ingressar é com a nota da redação do Enem. Depois do intervalo, tem dicas sobre a maneira correta de praticar exercícios físicos em alguns equipamentos instalados nas academias ao ar livre de Passo Fundo. Nós já voltamos. E aí você que está nos acompanhando também está de férias. Olha só, então nós temos uma sugestão. Aproveite para visitar o Musar, Museu Zoobotânico Augusto Ruski, aqui da UPF. O museu está com 3 exposições: Campos Nativos, Oliver, o espetáculo continua, e Tráfico de Animais Silvestres. O Musar fica aqui no Campus 1 da UPF, funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Agendamentos de visitas aí com um número maior de pessoas, eles podem ser feitos pelo e-mail ou pelo telefone que aparecem aí na tela. Se você está sentindo falta de uma chuvinha para deixar o ar mais agradável, a notícia é boa. Ela vai aparecer nos próximos dias. Confira na previsão. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de céu encoberto, podendo ter chuva em pontos isolados. A temperatura mínima é de 19 e a máxima não passa dos 25 graus. A sexta-feira será de muitas nuvens e pancadas de chuva. A mínima é de 20 e a máxima não passa dos 26 graus. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo tem um novo presidente desde o dia 2 de janeiro. O rodízio na gestão mudou na atual legislatura. Antes, a mesa diretora tinha mandato de 2 anos, agora passa a ser anual. Por isso, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o vereador Pedro Danelli, do PPS, que vai comandar a Câmara até o final deste ano. Seja muito bem-vindo, presidente. É um prazer para a gente lhe receber aqui. Prazer é nosso, agradeço a oportunidade. Estamos aí representando a Câmara de Vereadores nesse ano de 2018 e com
bastante motivado, com bastante expectativa de fazer um bom trabalho. Bom, durante esta semana e também na semana passada, nós estamos ouvindo, presidente, as principais lideranças de Passo Fundo e região que estão aqui fazendo um balanço de 2017, falando muito do que acontece daqui para frente. Então, eu começo lhe perguntando o seguinte, que avaliação se pode fazer desse ano que passou, da Câmara de Vereadores, ainda que o senhor não estivesse como presidente? Exatamente, foi muito positivo na minha avaliação, porque hoje Passo Fundo é diferenciado na Câmara de Vereadores. Nós temos uma legislatura também agora que nós assumimos no ano passado, dos vereadores que estão preocupados mais com as questões da cidade e da nossa região. Tempos atrás, os partidos políticos discutiam muito ideologias políticas e brigavam muito nesse sentido. Hoje não. Hoje a Câmara de Vereadores de Passo Fundo está focada nas questões de Passo Fundo em todas as áreas. Ela não está preocupada muito com os partidos políticos, até porque nós sabemos a situação do país que vivemos hoje, muito delicado na política. Então, os próprios colegas vereadores, nós lá com 12 bancadas, 12 partidos na Câmara de Vereadores, estamos preocupados com a cidade, com a nossa situação, para ver que Passo Fundo cresça, Passo Fundo se desenvolva, votando os projetos de interesse da nossa sociedade, das empresas, do Executivo, que é muito importante, que tem projetos importantes que o Executivo manda para a Câmara, e todos os projetos do Executivo que no ano que passou foram aprovados. Bom, o senhor, esse é o seu 6º mandato. Exatamente. Como vereador, o senhor tem Sim. 5 mandatos concluídos, lá se vão 20 anos dentro da Câmara de Vereadores, ainda que não ininterruptos. No que essa experiência como vereador pode contribuir agora com a função de presidente? Com certeza contribui muito, porque a gente já sabe todo o funcionamento da casa, conhece todo o sistema do Poder Legislativo, o regimento interno. É uma das questões que nós vamos aplicar no nosso mandato, é a questão de cumprimento do regimento interno da Casa. As resoluções que foram aprovadas também serão rigorosamente seguidas as normas, e dá uma experiência muito tranquila para a gente, porque você já está lá todo esse tempo, você conhece os colegas vereadores, conhece o quadro de funcionário, conhece as instituições da cidade, que é muito importante você conhecer, saber o que cada um faz, o que cada uma precisa. Quando eles procuram a Câmara de Vereadores, saber o que tu vai fazer, o que tu vai trabalhar com essas instituições, com as entidades, por exemplo, a CIS, a CDL, que são entidades que ajudam muito, por exemplo, na questão do aeroporto. A Câmara de Vereadores tem um papel fundamental que levantou esse assunto do aeroporto, e ali se somou todas as entidades, o Executivo, a própria UPF. A própria universidade é muito também. importante. Nós temos a questão que a UPF está junto à questão da duplicação da BR-285, que nós vamos também levar adiante esse ano junto com a UPF, que é através do reitor, que ele ficou podendo ser o nosso coordenador do grupo de trabalho, para levar adiante esse projeto da duplicação da BR-285. Bom, já há um tempo a Câmara de Vereadores não vem utilizando todo o recurso que lhe cabe no orçamento. Isso deve acontecer agora também em 2018? Com certeza. Devido à situação também econômica também que a gente passa, mas Passo Fundo, graças a Deus, nós temos aplicado muito bem os recursos, tanto do Executivo como do Legislativo. Hoje a Câmara de Vereadores tem um valor de 6% do orçamento que poderia gastar, não faz isso. Nós economizamos nas diárias, nós economizamos nos gastos, enfim, de toda a casa, e temos devolvido mais de 2,5 milhões por ano para o Executivo. Aliás, deixamos de gastar esse valor. Isso é muito importante, que o prefeito pode investir em outras obras, tanto na educação, como na Escola de Educação Infantil, que hoje também, apesar de várias escolas de educação infantil foram construídas e UBSs, ainda tem uma defasagem muito grande em Passo Fundo, e nós precisamos investir nessa área de educação. Presidente, rapidamente, só para concluir, o que mais o senhor espera desse ano de 2018, com relação à Câmara de Vereadores? Espero que a Câmara continue assim. Nós vamos também fazer com que os projetos importantes da nossa sociedade sejam votados rapidamente pelas comissões. Vamos cuidar muito isso, que é importante, que cada comissão tenha um prazo para entregar o projeto do seu relator. Nós vamos cuidar dessa questão e fazer com que as coisas andem. A Câmara vai estar mais próxima da comunidade junto com a imprensa. Tá certo. Presidente, muito obrigada pelas informações. Um excelente ano para todos vocês. Agradeço a oportunidade e vamos continuar juntos pensando na nossa cidade. O mais importante é isso, pensar na cidade de Passo Fundo, no seu desenvolvimento e na geração de emprego. É com certeza o que a comunidade espera. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Okay. E olha, para fazer uma avaliação de 2017, também projetar o ano de 2018 da CDL, a nossa convidada amanhã é Karina Sobiesak. Uma aula prática sobre manejo de carne de ovelha com degustação de pedaços nobres da gastronomia ovina. Essa é a proposta da aula de ovinocultura do curso de Medicina Veterinária aqui da UPF. Reveja na reportagem.
Aqui no laboratório do curso, estudantes de agronomia e medicina veterinária, acompanhados de profissionais da imprensa, para uma aula de corte de carcaça de ovino. É uma demonstração prática sobre que cuidados e quais os cortes mais nobres desse tipo de carne. A gente tem calculado em torno de 500 a 700 gramas de carcaça por pessoa. Esse músculo aqui, o que é esse aqui? O matander, né? É um dos músculos mais firmes que tem, né? Para excelência na qualidade da carne, a carcaça tem que ter no mínimo 24 horas de câmara fria. Deve estar resfriada e não congelada. Assim, transforma o músculo em carne, ficando ideal para o consumo. Outro detalhe: cordeiros jovens entre 8 e 10 meses são os ideais. Vamos fazer uma relação com as pessoas. Se a gente pegar uma amostra de sangue, né, dos pais nossos, né, comparado com os nossos alunos, provavelmente eles terão maior teor de colesterol e de triglicerídeo. Então, os animais jovens também são exatamente por esse aspecto. São mais interessantes em termos nutricionais para serem consumidos. Além de menos gordura, menos tecido conjuntivo, que deixa a carne mais macia, e também a carne mais rosada. Professor Hélio Rocha cortou a carne em pedaços e foi explicando parte por parte. Na serra elétrica, cortou a ovelha em pedaços menores, no formato de chuletas, para serem assadas na grelha. O tempero, sal grosso apenas. Com este corte da carne, o professor mostra que é possível utilizar o ovino de várias maneiras. Que é o caso do carré francês, né, do carré curto, né, que são cortes que agregam muito valor. Então, num restaurante fino, um prato desses aí, ele sai por mais de R$100, né? Para não dizer R$150. Então, ele está simplesmente disponível numa camada muito abastada da população. E a gente pode mostrar para os alunos que isso pode ser feito, né, num outro nível, com o mesmo valor e agregando, né, esse corte, né, a um aspecto cultural. E a caatinga na carne de ovelha? A questão se a lã encosta ou não na carne, isso tudo não passa de mito. As caatingas, na realidade, nada mais são do que linfonódulos, né? São órgãos de excreção de metabólitos do organismo. Eles estão presentes. As pessoas tiram 2 ou 3 ou 4 e consomem o resto. Então não tem o porquê a gente tirar, às vezes estragar a carcaça em si. Nós temos que conhecer o que é e no momento, se quiser consumir, consome, se não, tira fora, né? Mas realmente é mais um mito, né, em relação a esses animais de lã, porque tirando não a caatinga, encostando não a carne, eles vão permanecer com o mesmo sabor. Depois da aula, a ovelha foi para o fogo. As chuletas assadas na grelha, acompanhadas de outras partes do ovino, foram ficando no ponto, prontas para a degustação. Eu, principalmente, estou acostumado mais a fazer no espeto, né? E daí no stick fica diferente e fica mais rápido também para a gente fazer. E acho que fica melhor também, nunca comi. Vamos ver hoje como é que vai ser. É uma pena que a televisão ainda não ofereça a possibilidade do cheiro e do sabor, porque a carne ficou sensacional. Esta atividade é uma aula eletiva do curso de Medicina Veterinária. E os cordeiros são produção da própria UPF. E agora a gente fala com você que costuma usar as academias ao ar livre de Passo Fundo. Você sabe o jeito certo de utilizar o aparelho elíptico, aquele que simula uma caminhada? Acompanhe a dica de um profissional da educação física aqui da UPF. Olá, meu nome é Nelson João Talhares, sou professor de Educação Física da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo. Atualmente coordeno o curso de Educação Física bacharelado. Temos aqui um aparelho chamado elíptico. É um aparelho que visa estimular o sistema cardiorrespiratório, ou seja, aumentar a capacidade aeróbica do indivíduo que trabalha nele. Esse é um dos aparelhos que as academias ao ar livre oferecem e é bastante interessante no sentido de que você... Não tendo nenhum problema cardiovascular, você pode fazer ele. Se você tem alguma restrição sobre o sistema cardiorrespiratório, sempre é bom consultar um médico para depois então fazer um tipo de exercício como esse. Senão não tem restrição nenhuma. A parte que a gente usa são os membros inferiores, ou seja, a gente usa a musculatura das pernas, mas o trabalho que a gente tem como objetivo é o aprimoramento do sistema cardiorrespiratório, ou seja, aprimoramento do nosso coração, desenvolver a parte de consumo máximo de oxigênio. Claro que esse aparelho não faria um trabalho eficaz nesse sentido, porque ele não possui uma resistência contra o movimento da pessoa, ou seja, ele não possui carga. Então, como nos outros aparelhos das academias ao ar livre, a pessoa precisa ficar um bocado de tempo aí para sentir algum efeito sobre o seu organismo. Pessoas que estão iniciando entendem que esse aparelho é para emagrecimento. Tem que ter um cuidado de não também se exceder em termos de tempo. Começa aos poucos, 10, 15 minutos por dia e vai aumentando aos poucos, desde que não sinta nenhum desconforto.
E amanhã nós vamos mostrar como funciona o simulador de cavalgada. O programa de hoje termina aqui. Quer rever nossas reportagens? Então nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Até lá!